Mas você como profissional também que atende, você lidou com clínica de centro de recuperação, lida com pessoas, foi pastor, exerceu esse ministério de forma exclusiva um bom tempo. Como é que é isso, Lisandro? Como é que vocês lidam? Porque na igreja, assim, é muito comum eu vejo líderes bipolares. Porque assim, o fator, a Darla falou aqui, a questão genética, a gente falou a questão genética, mas tem a bipolaridade, infelizmente, são fatores estressores. E a igreja ela é um fator estressante. Querendo ou não, é muito comum ver líderes com transtorno de humor, ver com irritação, mais a hipomania. A irritação porque eles aguentam tanta coisa, aí aguentando, uma hora explode. Desencadeia, né? Porque o sistema não permite que ele fale. Não dá pra brigar com a igreja também, né? Aí vem aquela ideia de que é servo de Jesus, está seguindo o ministério, mas o cara é ser humano. E nem todos têm condições de pagar a terapia. E aí por diante, como é que é, Lisandro? É interessante a gente pensar, pegando um gancho na fala da doutora Darla, a gente muitas vezes não tem ideia do que é a bipolaridade. A gente, no senso comum, há uma pessoa que muda de humor durante o dia, a gente trata, fulano é bipolar. Né? E na realidade ele tem um distúrbio emocional, ele é descompensado emocionalmente, ele pode ter um transtorno de personalidade. A bipolaridade não é durante o dia a pessoa. E quando a gente fala em mania, a gente está falando de bipolaridade, a gente está falando de dois polos. É o polo da depressão e da mania. E talvez você, no senso do comum, você não entenda o que seja mania. Mania é euforia. Né? A pessoa ela fica eufórica. Então, quando a gente fala hipomania, ela não chega no estágio de euforia, com fala, com pressão. Na mania, ela fala, às vezes, um tom mais alto, discurso incoerente, o lado sexual fica mais ativado, compulsão. Mas na fase da hipomania, ela se sente tão bem. É aquele pastor, por exemplo, que ele quer abrir célula. Ele quer aquela empolgação. Ele fica empolgado 1 semana, 2 semanas. Ele quer fazer as coisas. Ele ativa todo mundo. Ele cria sonhos em todo mundo. E dali um pouco os sonhos morrem e ele entra num fundo de depressão novamente. Ele consegue sustentar tudo aquilo que ele planejou, né? Verdade. Isso ele tem a cobrança, tem a Se questão... deve a culpa. Nossa, a culpa na bipolaridade é complicado. Porque o grande problema da bipolaridade, né, você fala, não é a subida, né? É a descida. A subida não, a subida não seja problema. A subida é problema para a família, principalmente. Né? E mesmo nos casos mais leves, esse exemplo ali dessa ideia revolucionária desse pastor com abrir células e tal, começa a vir uma desconfiança aí das pessoas, começa a vir um delírio persecutório junto, é muito comum, e daí começa a arborizar, e aí a ideia das células, que era coerente se você fizer um planejamento e tudo mais, começa a se perder. Então, essa ativação, ela não gera frutos. Ela não tem um começo, meio e fim. É um impulso, uma aceleração que vai trazer prejuízos. Essa é a grande diferença de um líder que ele é energizado positivamente e de um que tem um transtorno de humor bipolar que não fez tratamento, tá? Os períodos, né, das fases oscila muito tempo, né, que a pessoa possa ficar em mania ou em depressão. Às vezes tem pessoa que fica em semanas no estado de mania, como pode ficar anos também, né, em depressão também. Porque na verdade essa descida às vezes ela e a teimosia de não tratar. Aí sim, não tratado, né? Não tratar, porque precisa de medicação. Sim. Né? E o mais difícil além de dar o diagnóstico, a pessoa ter esse insight, é a questão da parte cognitiva. Quanto mais esclarecida, ela se fecha mais ainda, né? Ela não quer aceitar, ela quer buscar outras alternativas, e esse tempo vai inflamando, o cérebro vai inflamando, as pessoas esquecem disso, e essa inflamação às vezes é irreversível. Aí que está o grande problema. Eu sempre digo, o problema de uma depressão refratária é que ela era uma coisa aguda às vezes. A depressão era para ser uma coisa aguda, era para ser uma coisa de momento. Episódica, né? Era para ser um episódio, aconteceu, passou aquilo ali, chegou o inverno, junto tem uma perda de alguém. Ela ficou aqueles 3 meses ali. Depois, carinho,
o grande X da questão é que a pessoa, talvez por falta de conhecimento, mas nem é ignorância, é questão mesmo de falta de instrução, né? Ela entra num quadro depressivo grave e aí vai embora. E aí o grande problema da bipolaridade, a hipomania principalmente, é a depressão, cara.